Terra, Chaves Pleiadianas para a Biblioteca Viva. Autora, Bárbara Marciniak. Capítulo 3. A Terra fala. A imaginação é a força mais poderosa ao alcance da humanidade. Pensem sobre isto. A Terra está viva e tem o conhecimento que vocês procuram, e a consciência de vocês afeta o que a Terra revela. Como podem acessar esse conhecimento? Onde se encontram as chaves para abri-lo e possuí-lo? A informação encontra-se armazenada nos ossos e nas pedras. Os tempos estão mudando. Anteriormente, cada indivíduo que evoluía e estudava os mistérios tinha um mestre, e o conhecimento era passado do mestre para o aprendiz numa longa linha de tradição. Hoje, isso não é mais necessário, porque o que vocês procuram está sendo liberado pelo armazém existente dentro de seus próprios corpos. Aberturas luminosas e mutações genéticas estão trazendo mudanças sem precedentes na forma humana. Vocês se tornaram seus próprios mestres ao ativarem o que se encontra em seu próprio interior, através de intenção clara, e ao seguirem os impulsos e o conhecimento que acompanham o processo. Todas as pessoas que penetram e descobrem os domínios do desconhecido e dos místicos têm experiências e interpretações únicas da realidade. Se uma pessoa vem do Tibete, isso não significa que é mais santa do que uma outra proveniente do Bronx. Aquele espiritualmente evoluído pode vir de qualquer localização geográfica. Vocês ensinam e aprendem a partir de uma posição única designada para desenvolver suas crenças e seu caráter, conforme sua consciência individual se move através de qualquer experiência que escolham num dado momento. Honrem aqueles que têm sido os seus mestres e continuem a se reconhecer a tudo que criam como parte do processo de crescimento, sem dar excessiva importância a qualquer coisa. Isso significa não colocar os mestres em pedestais. Eles cairiam. Nossos ensinamentos têm a intenção de produzir um acúmulo de energia que motive a coletividade, levando multidões a atingir novos platôs de experiências e criando uma série de despertares globais simultâneos. Por essa razão, o próprio processo espiritual de vocês é temperado tanto pelo progresso da consciência global, quanto pelo projeto individual do propósito que tem. Muito embora vocês, algumas vezes, sintam-se frustrados porque gostariam de ir mais longe de onde se encontram agora, sejam pacientes, pois estão chegando cada vez mais perto daquilo que desejam. Quando compartilham o que sabem, estão espalhando esses conhecimentos pelo mundo. Disparam-se códigos e multidões de pessoas evoluem. Como espécie, vocês estão codificados pelo tempo e interligados para responderem a padrões que os despertem para sua identidade maior. São induzidos a mover-se com as massas, esperando que um grupo grande alcance um certo platô de consciência para vocês poderem seguir em frente. A humanidade está codificada e, conforme vocês evoluem, seguem um padrão. O projeto de cada um leva a uma biblioteca de conhecimento oculta dentro de si. Os deuses que formaram a Terra plantaram dispositivos, chamados cronômetros, que medem a evolução da consciência humana. Quando um número suficiente de pessoas desperta e os cronômetros disparam, novos dados são abertos no planeta. É como a milésima pessoa passando por uma roleta e ganhando um prêmio. Mas, em vez de apenas uma pessoa ganhar o prêmio, a consciência de massa se abre repentinamente, porque um número suficiente de pessoas sobre o planeta é capaz de seguir e responder ao próprio projeto. Os antigos, que viveram neste planeta, construíram bibliotecas de natureza muito diferente daquelas construídas atualmente. Antes de construírem templos, os líderes e magos tribais de certas culturas viajavam para locais onde se sabia existir uma pedra especial. Essa pedra era limpa e preparada para receber dados e informações,
que seriam transmitidas à sua estrutura telepaticamente pela mente das pessoas. Uma forma, como um templo, era projetada e os construtores usavam a geometria natural e o fluxo de energia do local para armazenar a totalidade do que conheciam na própria pedra da construção. As informações eram armazenadas nos ossos e nas pedras, sendo estas os ossos da terra. Quando vocês visitam antigos locais sagrados, que chamam de locais de poder, experimentam fórmulas eletromagnéticas de consciência superior. Frequentemente, recuperam o que deixaram lá milhares de anos atrás. Ao viajarem para esses locais, os seus corpos ficam expostos a essas energias e acessam o projeto com o qual podem evoluir. Os antigos construíram templos e estruturas megalíticas em determinados locais, para utilizarem a energia acumulada nos vórtices. Cada um desses lugares de Avebury, na Inglaterra, foi usado como portal dimensional por vários sistemas estelares, particularmente Sirius, as Pleiades e Arcturus. As pedras foram colocadas numa configuração específica, que usava a luz como chave para atrair essas energias estelares para a Terra. Assim, era possível uma troca de informações através de uma ligação humano-terra-sistema estelar. Tais locais ofereciam a energia da fertilidade e casais viajavam para fazer amor nesses locais a fim de conceberem, criar vidas energizadas e caracterizadas pelos vórtices. Outras localizações foram designadas como estações transmissoras, como calendários ou como oráculos para se ler o futuro e expandir a realidade. A maioria das civilizações possui dados armazenados em pedras. A Terra lê vocês, enquanto vivem e respiram nela. A Terra conhece o estágio de desenvolvimento em que se encontram e a capacidade que tem de aceitar responsabilidades. Os locais sagrados, portanto, tornam-se ativados por indivíduos que usam suas próprias chaves de consciência para abrir esses locais, relembrando e liberando o conhecimento armazenado e experimentado neles. Quando vocês entram em locais sagrados e intencionalmente imaginam os próprios chakras como portais de energia abrindo-se para suas memórias pessoais, os locais tornam-se ativados. A imaginação é a força mais poderosa ao alcance da espécie humana. Os antigos tinham a capacidade de sentir a abundância de energia nesses locais. Eles os abriam e usavam esses locais de energia intensificada, onde as linhas de energia juntavam forças e havia uma fusão e um encontro de dimensões e outros mundos. Cada vez que vocês visitam um local, causam uma aceleração e uma ativação. Ao mesmo tempo, ajudam a disparar acontecimentos que levarão as pessoas do mundo a se reconhecerem e se valorizarem como seres espirituais para não enfrentarem uma aniquilação catastrófica. Nas próximas décadas, o ritmo vai se acelerar. Vocês pensaram que há um tocador de tambor frenético marcando o ritmo da Terra. Isso se deve ao fato de que vocês se encontram num ciclo evolutivo, que está pressionando o espírito a nascer e ser conhecido em todos os humanos. Reconhecer que são seres espirituais é a chave que procuram para o corredor do futuro. Se vocês nunca forem a um local sagrado e passarem o tempo apenas em seu próprio quintal, não vão perder nada. A intenção de abrir os seus bancos de memória e ativar a memória coletiva, mas a exposição à frequência dos materiais e artefatos trazidos por outros que estiveram nesses locais, é tudo de que precisam para experimentar seu próprio despertar das energias. Histórias foram construídas nas estruturas das pedras, que foram temperadas e alimentadas com som. Indivíduos capazes de transmitir frequências específicas implantaram tais frequências na estrutura das pedras. Hoje, as pedras continuam a manter as frequências, não simplesmente as formas escritas.
Há incontáveis locais sagrados, ainda sob a superfície da Terra, esperando pela ocorrência de uma fusão dimensional. Na região que é agora conhecida como Estados Unidos, numerosas civilizações antigas deixaram vestígios de conhecimento. Tais vestígios foram enterrados e cobertos muito habilmente, em geral com um grande propósito. Eles começaram a romper a superfície e durante os próximos 20 anos, inúmeras descobertas virão à tona, mais do que em qualquer outro período de tempo da história registrada. A Terra é um lugar excepcionalmente vital e está revelando a própria essência a vocês, à medida que percebem as chaves e se redefinem. Vocês têm uma grande vantagem, porque estão conscientes da ocorrência de um processo de evolução espiritual. A realidade está se desintegrando e isso é perturbador e desconcertante para muitos. Como visitantes de locais sagrados, vocês estão abrindo as fechaduras do tempo com chaves de consciência e disparando as combinações energéticas, que vinham guardando memórias de acontecimentos até vocês terem demonstrado que já estavam prontos para recebê-las. Quando se enchem de energia, se entregam e trabalham com um propósito nos locais sagrados, literalmente enviam raios ao redor do globo carregados de grandes mudanças. Todas as pessoas têm a oportunidade de decidir onde repousam seus valores. Infelizmente, muito poucas escolhem honrar a Mãe Terra. Portanto, seus maiores desafios manifestar-se-ão diante delas. A vocês foi dada a grande dádiva de estar na Terra nesta época. Uma dádiva que vocês deram a si mesmos. Confiem em sua própria orientação interior, pois ela os levará por vários caminhos que levam ao autoconhecimento, revelando o propósito da vida e o significado básico da existência. Em um futuro próximo, vocês verificarão que a orientação anterior é um instrumento muito prático que criaram para si mesmos. Usem-na, tirem proveito dela. Não julguem aqueles que não se encontrem tão motivados quanto vocês. Vocês são diferentes. Contudo, há milhões de vocês por todo o globo, calmamente percebendo um novo significado e uma nova compreensão da realidade. Vocês se encontram num mundo com um sistema de crenças que está morrendo, exatamente como vocês estão, simbolicamente, se libertando daquilo que não serve mais às suas vidas. Reconsiderem a própria essência daquilo que aprenderam e como e por que pensam. Desafiem-se a buscar a comunicação e compartilhamento de conhecimentos com a Terra, pois ela oferece muitos mistérios não revelados e tem maneiras únicas de falar. Desde o início dos anos 80, círculos e implantações tornaram-se conspicuamente abundantes nas áreas das planícies de Wiltshire e Salisbury, na Grã-Bretanha, onde numerosas estruturas megalíticas de pedra existem até hoje. Marcações misteriosas surgiram, como num passe de mágica, pelos campos de cereais de todo o interior da Inglaterra. Elas se encontram sincronicamente alinhadas aos locais sagrados de Stonehenge, Avebury e Sudbury Hill, todos amplamente reconhecidos como locais de sincronização celestial. As formas de inteligência que fazem tais formas geométricas, fazem-no de um modo bastante brincalhão. A geometria é mais do que uma simples disciplina escolar, e, de fato, uma forma de inteligência. Vocês descobrirão que a inteligência superior possui, frequentemente, um maravilhoso senso de humor. Os círculos nas plantações são feitos por som e têm um propósito definido, pois silenciosamente falam a consciência das massas. Eles se impulsionam sobre a Terra, para alterar possibilidades dimensionais e abrir portais e passagens para que outras energias entrem. Esses glifos em forma de círculo nas plantações possuem seu próprio simbolismo e são enciclopédias de informação.
O corpo humano contém um reconhecimento muito maior da mensagem dos círculos do que a mente racional pode comumente compreender. Os círculos nas plantações falam de muitas coisas e realmente compõem sinfonias de preparação para os povos da terra. Falam daquilo que vai acontecer e da grande escolha que todos vocês deverão fazer, a escolha do mundo em que vocês quererão viver. Esses glifos aceleram o processo evolutivo e a evolução do DNA, conclamando o espírito humano a despertar. Parte do propósito dos glifos é pavimentar o caminho para que a consciência de massa capte o que é inconcebível no tempo atual. Vocês não estão sozinhos. As complexidades das marcações tornar-se-ão mais pronunciadas, conforme os glifos acelerarem a consciência que vocês têm de outras formas de vida. Profecias antigas falam de sinais na terra e sinais no céu. Há um plano dentro de um plano dentro de um plano. Há amigos nos céus e além, orquestrando camadas de influência sobre e acima daquilo que podem conceber agora. Há combinações de forças dentro dos círculos nas plantações e vocês os verão como geometria de luz dançando no ar. Os glifos criam alterações, que trarão dados a vocês. Então, o seu desafio é compreender este novo conhecimento e ter os pés no chão e a cabeça no topo do universo, tudo ao mesmo tempo. Será que conseguem manter essa imagem? Vocês são imensos e capazes de se conectarem com o cosmo mais profundo e ancorá-lo na Terra. Se examinarem cuidadosamente os manuscritos e registros históricos, verificarão que os glifos em forma de círculos em plantações não constituem um fenômeno restrito a este século. Esses glifos de som e geometria de luz no plano terrestre frequentemente vêm e vão. Constituem um modo de comunicação entre formas de vida e estão sendo suavemente introduzidos. Os glifos representam mais do que a aterrissagem de uma nave com seres estranhos dizendo: "Ei, estamos aqui". Eles confundem a comunidade científica terrena e fazem com que pareça tola, o que é absolutamente necessário, com humor, naturalmente. Os cientistas entraram na rotina e é tempo de a humanidade questionar tudo. Em particular, é hora de questionar aqueles que dizem possuir todas as respostas. As realidades estão se fundindo e a Terra é a hospedeira de muitos acontecimentos incomuns, enquanto os antigos locais sagrados, os calendários e as bibliotecas de pedras falam. Os círculos nas plantações agem como precursores e aceleradores, anunciando, com simplicidade intricada e elegante, a mudança de paradigma iminente. A geometria e a matemática, associadas ao conhecimento planetário e estelar, constituem a base da construção de portais dimensionais. Knossos, na ilha de Creta, Stonehenge, a Grande Pirâmide, a Acrópole, Delfos, Machu Picchu, Tiwanaku e muitos outros locais servem de portais para outras dimensões. Essas estruturas, construídas através do uso da geometria sagrada, confundem totalmente a ciência atual. A luz pode criar certas distorções nas realidades e, para se trabalhar com a luz, é preciso flexionar a geometria. O que está faltando na arquitetura moderna é a combinação de luz e geometria. Em outras palavras, a influência da luz sobre a forma tridimensional não é levada em consideração. As construções caem porque a luz não é fatorada quando são construídas. Após um tempo, elas são erodidas ou destruídas, mesmo que não esteja ocorrendo uma guerra. Há uma distorção mental que impede que as estruturas geométricas se ancorem mais permanentemente neste plano de existência, devido ao fato de as capacidades humanas serem incompletas, pois estão ligadas através do DNA. Vocês não podem mentalmente auxiliar uma estrutura a manter-se em existência. Todas as influências, tanto internas quanto externas, precisam ser fatoradas.
Os elementos terra, água, ar e fogo precisam ser tão crucialmente considerados quanto o pensamento humano. A geometria transmite seu próprio ensinamento conforme se manifesta na forma física. Ela tem um impacto e é uma transmissão instantânea de energia das formas geométricas para o corpo físico. Essa é uma dádiva dos deuses aos humanos para criar um ideal superior. A geometria dos deuses é convertida para uma geometria que existe na forma tridimensional. Forma e tamanho irradiam a essência da geometria sagrada, criando um conhecimento transmitido de dimensão a dimensão. Talvez não percebam que vocês mesmos têm formas físicas diferentes. Por exemplo, os golfinhos são uma outra versão dos humanos. Os golfinhos existem não apenas na água, mas também na terra e no ar. Existem em muitas dimensões ao mesmo tempo. A natureza alegre é uma de suas características mais proeminentes. Ela provém de uma consciência altamente evoluída, que sabe que nunca é destruída. Os golfinhos e as baleias criam vibrações sonoras específicas para sustentar este planeta. Como vocês, essas criaturas são descendentes de seres antigos provenientes das estrelas e estão aqui para transferir a vocês, as pessoas, a antiga sabedoria e as verdades para manter e amar o planeta. Golfinhos e baleias são membros da família da luz e por isso os vêm carregando as frequências de algumas antigas civilizações da Terra. Os golfinhos da civilização Atlante foram codificados antes da queda dessa civilização e foram-lhes fornecidas muitas informações, para que as retivessem e as transmitissem genética e telepaticamente. Estão atualmente transmitindo essas informações para a espécie humana. Eles também dão a vocês uma mensagem clara. A qualidade de vida deles está em questão e, se a deles está, a sua também está. Eles são um espelho para vocês nesta época. Os golfinhos estão deixando este planeta em grande número. Não apenas se lançam sobre as praias, como também se deixam propositadamente prender nas redes de pesca. Os golfinhos são criaturas muito espertas, não são vítimas. Estão deixando o planeta para vocês porque é hora de começarem a administrá-lo. Os animais confiam em si mesmos e sabem que simplesmente mudam de forma quando morrem. Sabem que há um novo mundo em formação. Assim, muitas espécies que estão em extinção, na verdade estão se movendo através de frequências dimensionais e avançando para uma terra nova, pois a terra velha está morrendo. Muitos de vocês procuram nadar com os golfinhos, porque vocês respondem com um código interior que cria uma nova frequência vibratória resultante desse contato com eles. Essa frequência liga vocês com a sua herança e o seu direito de saber quem são. Nem sempre foi fácil vir ajudar a Terra. Contudo, de um jeito ou de outro, energias provenientes das estrelas semearam várias culturas, oferecendo ensinamentos aos humanos biogeneticamente rearranjados e codificando-os com luz, para que se retivessem fragmentos de conhecimento no planeta por 500 ou 5.000 ou até 10.000 anos. Quando cada civilização terminava, seus artefatos eram passados adiante ou submersos na Terra. Cada civilização que tinha um vestígio de luz, de algum modo criava artefatos que contavam histórias. Esses artefatos ficaram ocultos durante períodos de tempo, para emergirem apenas quando pudessem ser adequadamente interpretados. A Terra armazena muitos vestígios de civilizações, algumas das quais provenientes de um ponto que vocês chamariam de futuro. O agora de vocês pode ser semeado e influenciado de muitas direções. Algumas das assim chamadas pedras fundamentais das crenças comuns aqui existentes não são vestígios do passado. Distorções podem ser construídas no futuro para serem implantadas no agora, de modo que pareçam ser provenientes de um passado muito longínquo.
Artefatos plantados podem propositadamente evitar que compreendam a identidade dos soberanos invisíveis que vocês, talvez, chamem de deuses. Se puderem compreender que o domínio material é uma representação simbólica e não ficarem perdidos nele, então há muitos artefatos magníficos que poderão reaparecer. Este planeta tem de passar por inúmeras mudanças nos próximos 20 anos e estes artefatos antigos, carregados de conhecimento codificado, começaram a surgir. No final deste tempo, em dezembro de 2012, como determinado pelo calendário maia, haverá um ancoramento de muitas dimensões. Isso revelará o mistério por trás da existência. Será como se a Terra repentinamente desabrochasse, mesmo depois de algumas de suas partes aparentemente serem destruídas. Vocês podem ter visões desses acontecimentos. As pessoas serão atraídas para lugares específicos e verão formas aparecerem. Talvez ninguém mais veja os artefatos, pois é necessária uma determinada consciência para puxá-los para esta dimensão. Para que a ancoragem seja completa na realidade tridimensional, será preciso existir uma concordância, por parte da consciência de massa, para trazer à existência, uma vez mais, esse tipo de energia, dar-lhe as boas-vindas, mostrando que vocês respeitam a Terra. Conforme aprenderem a valorizar este lar, os mistérios da Terra continuarão a se revelar e a enchê-los de admiração. Várias culturas deixaram suas marcas por todo o mundo, permeando e espalhando suas vibrações através da linguagem e do som, bem como através de artefatos de pedra e ouro. Nos Estados Unidos, há uma influência de civilizações gregas, particularmente na orla marítima oriental. O estado de Rhode Island, por exemplo, é uma terra que tem uma história paralela àquela de Rhodes. Siracusa, Ítaca e Utica são nomes gregos antigos e há muitas Espartas e Atenas. Os nomes carregam uma marca de influência, que se torna viva e transmite mais significado, conforme o conhecimento interior e exterior de vocês aumenta. Havia códigos de conduta pelos quais viviam as pessoas nos tempos antigos. Em Delfos, o conhece-te a ti mesmo foi considerado uma chave de vida. Conhecer-se a si mesmo encarnava o conceito de voltar-se para dentro e explorar versões do eu multidimensional, descobrindo perguntas e respostas e o acesso a outros mundos. Os códigos de conduta determinavam que não se podia ter nada em excesso e que era preciso mostrar respeito e valorizar adequadamente o que existia ao redor. Hoje, vocês estão sendo induzidos a considerar códigos de conduta e comunicação que restabelecem um mundo no qual todas as coisas são significativas. A singularidade humana repousa na própria diversidade e nos inumeráveis caminhos pelos quais vocês, como humanos, têm procurado experimentar e interpretar a realidade. Os tibetanos compreendem muitas das chaves cósmicas da Terra. Há um portal no Tibete, uma imensa abertura energética. Quando visitantes desejam vir para este planeta, podem entrar pela janela, porém, realmente é mais fácil para eles entrar pela porta. Os planetas também têm portas pelas quais se entra. Os portais são compostos de corredores do tempo. Assim, quando vocês entram num planeta, como sabem em que era entrarão? Quando todo o tempo é simultâneo, a capacidade de localizar eventos no tempo exige grande perícia dentro do momento e não é um trabalho fácil de ser realizado. Os tibetanos, basicamente até os anos 50, diligentemente mantiveram um portal de energia. Por centenas de anos, agiram como guardiães e emissários para aqueles que se aventuraram a atravessá-lo. Os tibetanos têm trabalhado com extraterrestres por anos. Durante um período, a região conhecida como Himalaia encontrava-se ao nível do mar.
Sob as montanhas do Tibete há imensos veios de ouro e cavernas cheias de cristais. Há ali artefatos que indicam a antiguidade da civilização. Encontram-se ali muitos corpos físicos que foram preservados. Os tibetanos tinham uma predileção pela preservação, exatamente como os egípcios, mas eles tinham um método diferente que envolvia o ouro. Os egípcios empregavam o processo de mumificação, que envolvia a memória de tempos atlantes, quando as pessoas eram rejuvenescidas e restaurados se o seu DNA estivesse intacto. Essa possibilidade está atualmente sendo redescoberta e aplicada. Os antigos tibetanos faziam algo diferente. Eles não procuravam rejuvenescer o corpo tanto quanto procuravam preservar e manter a frequência de consciência que o corpo tinha alcançado numa dada vida. Eles mumificavam, empregamos esse termo livremente, o corpo com ouro, interna e externamente. Era um processo muito complexo, que levava muitos meses para ser realizado. Se uma pessoa alcançava um raro estado de consciência e mantivesse essa frequência através da vida, então, quando essa vida estava terminando, surgia uma intimação, exigindo a retirada da pessoa para as profundezas das formidáveis montanhas. Chamada pelos mestres, a pessoa sentava-se e esperava a hora da morte numa certa posição. Quando vinha a morte e o espírito deixava o corpo, os acompanhantes imediatamente começavam o procedimento de preservação do corpo, recobrindo com ouro, para estabilizar e manter as raras frequências de consciência, que eram apreciadas acima de todas as coisas. Centenas dessas estátuas existem sob as montanhas do Tibete. Hoje, os portadores dessa informação compreendem que podem fundir-se com essas vibrações preservadas e acessar frequências particulares de consciência. Um dos maiores segredos maias eram os seus esconderijos de ouro e sua compreensão de como o ouro funcionava. Os maias não eram tolos e não exibiam seu ouro. Faziam parecer que não precisavam dele. O ouro é parte do que permite a abertura dos portais dimensionais. Ancora portais e realiza transmutações e é reservado para mais do que roupas, coroas, máscaras e joias. Ele tem a mais alta vibração e é um condutor de corrente elétrica. Quando o ouro é armazenado ou criado em grande abundância, portais de luz podem ser abertos e dar acesso a outras dimensões. Os depósitos de ouro ao redor do globo não foram feitos para serem gastos ou acumulados. Eles contêm grandes segredos, que são utilizados para abrir portais e ancorar energias. Há imensos veios e rios de ouro conduzindo frequências por toda a Terra e eles constituem uma parte essencial da vida. Os antigos egípcios acreditavam que as veias dos deuses eram feitas de ouro. Por toda a Europa medieval, a busca do ouro alquímico fascinou muitos homens e mulheres. Dentro da Terra, o ouro é muito frequentemente acompanhado por cristais de quartzo, que constituem a pedra fundamental dos atuais aparelhos de comunicação. É importante compreender que o ouro é a pedra angular das civilizações. Elas são trazidas à existência pela influência desta substância. Lembrem-se, nos antigos registros da raça, na Suméria, há historias de deuses que, dezenas e centenas de milhares de anos atrás, aqui se aventuraram à procura de ouro. Os maias tinham muitos segredos. As pistas que deixaram para o mundo exterior foram pistas para conduzir e para enganar vocês, para levar os arqueólogos a verem uma coisa e os olhos espirituais a verem outra. A verdadeira essência de muitas culturas está exatamente começando a ser descoberta. Há grupos de pessoas nos governos e nas universidades que decifram códigos e surgem com novas peças do passado. Eles nem sempre passam suas perspectivas para os arqueólogos, porque podem não querer que o público conheça as últimas descobertas.
Uma área fechada e proibida é frequentemente indicativa de que algo está ocorrendo. Lembrem-se, os códigos de valor e de intenção disseminados em seu próprio ser determinarão o que será descoberto, decifrado e compreendido. A compreensão do processo de comunicação, tanto interna quanto externa, é uma chave para a paz na Terra. O seu eu interior se comunica continuamente com o que pode ser chamado de seu eu superior ou seu mestre interior. É uma versão de vocês, invisível à sua percepção corrente, que, contudo, tem uma poderosa influência. O seu eu superior está ligado a uma visão da realidade na qual há um propósito para tudo o que vocês decidem experimentar. Idealmente, o seu eu superior comunica essa visão maior a vocês através de impulso, sincronicidade e emoção. Cabe a vocês traduzir suas próprias mensagens e perceber que a realidade se molda àquilo que determinam. Isso é mostrado a vocês exaustivamente por seu eu superior. Além disso, vocês têm seus próprios pensamentos, como sentimentos e crenças, que são constantemente irradiados em seu campo por sua própria essência e presença. Conforme vocês aumentam sua consciência psíquica, vai se tornando mais fácil a perceber a energia irradiada por outro ser. Vocês conseguem ler a energia à medida que a sua habilidade de comunicação se expande e consideram novas maneiras de traduzir significados. Uma forma de comunicação que pode libertá-los das interpretações tradicionais é a intuição, o processo de permitir que o som se mova através de vocês, tocando-os como se fossem instrumentos. A intuição é uma chave para liberar conhecimento armazenado. Ela abre um portal e permite que informações fluam para o corpo. Recomendamos que elaborem rituais sonoros para suas plantações e seus jardins. As plantas sentem o que fazem por elas. Se vocês caminharem por uma horta e tocarem num tomateiro, ele emitirá um comunicado através de seus hormônios vegetais, que enchem as ondas do ar e dizem a todas as formas de vida ali existentes: o tomateiro foi tocado, os humanos estão aqui. Todas as plantas sabem, antes de as tocarem, que vocês estão se aproximando. Os animais fazem a mesma coisa. Quando vocês dedicam uma intuição aos animais, as plantas e a terra recebem de volta respostas fenomênicas que reenergizam e realinham a sua ligação com a terra como ser inteligente. Se escutassem a intuição tibetana, veriam que cada pessoa entoa simultaneamente uma série de tons. Eles são capazes de produzir uma variedade de tons e notas num único som. Esses sobretons tendem a abrir e desbloquear portais de energia, mudando as percepções. Basicamente é isso que a intuição faz, de uma maneira muito sutil. Ela muda a percepção das pessoas, num local de poder ou vórtice de energia. Vocês podem entoar com a intenção de liberar a energia que estiver armazenada ou presa ali. Podem entoar para se fundirem com o local. Quando entoam, vocês criam vários níveis vibratórios. Em locais sagrados de pedras, os sons que vocês sentem disparam dados armazenados nas pedras e nos seus ossos. As pedras trabalham muito bem com ossos humanos. As pedras alimentam os ossos e os ossos alimentam as pedras, compartilhando dados. Nesta era de informação, vocês são afastados das fontes naturais onde poderiam coletar conhecimento por si próprios. Foi-lhes vendida a ideia de que a televisão é a grande fonte de informação. Este assim chamado instrumento vem sendo apontado como uma das maiores invenções deste século. Porém, a mídia é possuída e controlada por aqueles que desejam manter vocês entretidos e inconscientes. Eles vendem versões escolhidas da realidade e ignoram completamente as outras. A televisão torna lento o processo evolutivo dos humanos e os limita, especialmente no caso das crianças. Quando vocês são crianças,
As primeiras impressões e a imaginação desempenham um papel-chave em como sua vida vai se desenrolar. A televisão os mantém numa faixa muito estreita de expressão emocional, basicamente caos e medo. Hoje, mais do que nunca, existe uma grande campanha para vender televisores, para se ter televisão a cabo e para manter as pessoas ligadas à última versão de escândalo e de violência, como se aquilo que é transmitido fosse a questão mais importante. Aprenda a observar como você se sente ao assistir à televisão. Ela é uma forma de controle de frequência. Esse controle está sendo tremendamente acelerado, enquanto o medo rapidamente se espalha por todo o planeta através da televisão. A grande maioria das pessoas na Terra está sendo hipnotizada pela televisão exatamente neste momento. Nossa campanha os encoraja a experimentar a vida em primeira mão, não apenas através da produção de imagens e das ideias de outros. Vocês prejudicam sua própria consciência e o potencial que ela possui quando gastam tempo assistindo à TV, suprimem a imaginação e não utilizam um dos maiores dons que possuem. Daqui a muitos séculos compreender-se como, na última metade do século XX, as pessoas foram induzidas a estados de entorpecimento, a certos comportamentos e a se tornarem apáticas e doentes através da televisão. Vocês estão desperdiçando tempo assistindo a qualquer programa de TV. Ela os mantém longe da vida e age como um substituto da experiência, que, caros amigos, é o caminho básico da aprendizagem. Alguns de vocês podem dizer, bem, há alguns bons programas e eu assisto apenas ao educativos. E nós perguntamos, o que está sendo irradiado subliminarmente nos bons programas, que vocês, conscientemente, não veem? Se insistem em ter aparelhos de TV em casa, mantenham-nos desligados da tomada. Frequências de ondas são transmitidas através de aparelhos de TV, mesmo quando não estão ligados. Reconsiderem o que têm aprendido sobre a vida e prefiram ouvir as transmissões da natureza, a voz da terra, conforme ela fala. Vocês têm uma tarefa a realizar todos os dias. É o que concordam fazer como parte de sua própria essência. Vocês sabem que podem esperar desafios na vida, pois é assim que aprendem e ninguém disse que iria ser fácil ou garantiu que as coisas nunca exigissem esforço. Talvez estejam começando a compreender o grau de compromisso que é necessário para se transcender as fronteiras das realidades. Ao abordar essas fronteiras, poderão sentir como se tivessem um pé num mundo, um dedo em outro e o nariz e o dedão do pé em outro ainda. É um sentimento bastante incomum ter as energias de muitos mundos encontrando-se dentro do próprio corpo físico. Alegria, segurança, harmonia e clareza são palavras muito bonitas. Algumas vezes, para realmente se compreender um conceito, é preciso entrar em sua polaridade, pois, neste mundo de luz e trevas, a sombra define a luz. Assim, estamos explorando as polaridades com vocês. Lembrem-se, vocês sempre têm escolha e, quanto mais compreenderem as várias opiniões e influências existentes na Terra, mais escolhas terão. Quando iniciam a jornada do autoconhecimento, precisam se libertar de muitos paradigmas. Estes são como fronteiras e cercas que vocês não perceberam que os estavam cercando. Peçam que sua identidade se intensifique e aprendam o que é sentir-se expandido, experimentar a si mesmo em muitos níveis de percepção. Mais do que tudo, aprendam o que é confiar no processo. Comuniquem o que pretendem por estarem vivos nesta época e deixem a Terra sentir essa intenção. Se, por acaso, estiverem incertos, então é definitivamente uma prioridade criar um propósito e crer em si mesmos. Somente vocês têm um efeito definitivo sobre a Terra, sobre a sua própria vida e a sua versão da ilusão.
Não há muitos manuais sobre o que vocês estão fazendo. Muitas pessoas sentem-se ansiosas na terra da estranheza. Bem, há uma certa estranheza, junto com uma animação e alegria dentro da excentricidade. Há também um carisma que vocês carregam e com o qual vibram. Vocês todos sabem que estão aqui por uma razão, que é crescer, enquanto descobrem os talentos uns dos outros. As peças e fios do quebra-cabeças estão tecendo uma tapeçaria de significado. A história que está se revelando a vocês é uma história que está, de muitas maneiras, à frente do tempo. Cada um de vocês deseja viver uma vida significativa, reivindicar um território de consciência, tornar-se perito dentro dela e ir aonde ninguém jamais esteve. Gostaríamos de dizer-lhes que estão nesse caminho. Frequentemente, quando iniciam uma jornada, nem sempre compreendem todas as implicações envolvidas. Na viagem para a consciência superior, vocês se encontram no meio de um empreendimento profundo e, contudo, não podem ver o caminho na totalidade. O treinamento que estão recebendo provém de seu próprio mestre interior. Vocês têm um projeto interior que leva a um caminho diferente. Aprendem ao seguir o que está despertando interiormente. Estão aqui para criar um novo projeto de possibilidades para toda a raça. Obterão a maior quantidade de conhecimento através da experiência pessoal, fazendo as coisas por iniciativa própria e não colocando todos os ovos numa cesta só. Nós os encorajamos a buscar muitos espelhos, a olhar sob as pedras, a falar com os insetos. Reconheçam que há algo a aprender em cada evento da vida. Cada pessoa, livro e pedaço de papel que encontram pela frente e cada folha esmigalhada e empoeirada em seus dedos lhes oferece um pouquinho do conhecimento que compõe o todo. Mantenham-se abertos. Tenham a clara intenção de estar disponíveis para evoluir numa arena que é nova em folha para a espécie humana, uma terra que se cerca de alegria, segurança e harmonia, e vocês serão levados para lá. Pensem em novos conceitos do eu e na importância da intenção contínua, usando a mente para realizar a experiência da vida. Lembramos a vocês que não haverá um mundo no qual todos concordem a respeito do que está ocorrendo. Este é o tempo da grande mudança de consciência. Assim, cada um de vocês encontra-se num mundo de criação própria. Quando ouvirem historias de posse, compreendam que para algumas pessoas, sim, elas podem experimentar isso. Elas irão atrair para si aquilo de que precisam para aprender. Exatamente da mesma maneira que vocês percorrem uma mesa de buffet e pegam e escolhem o que desejam comer, saibam que fazem o mesmo na vida. Vocês sempre fazem uma escolha. Vocês fazem toda a diferença naquilo que experimentam. Deixem-nos dizer isto. Em seus sonhos mais fantásticos não conseguiriam hoje imaginar para onde a Terra se dirige. As massas estão fascinadas por um mundo de fatos, enciclopédias, televisão e jornais, e as anomalias multidimensionais não penetraram ainda muito profundamente no plano de existência de vocês. Quando isso acontecer, coisas além do que podem conceber começaram a ocorrer. Exercício energético. Relaxe o corpo e limpe a mente. Imagine um pilar de luz fluindo através de seu corpo e enviando fibras de luz para a Terra. Imagine essas fibras sendo puxadas para dentro da Terra, movendo-se através da Terra, dos vermes e outras criaturas e atravessando camadas de terra, pedras, água, minerais, cristais e ouro. As suas fibras estão penetrando na terra muito profundamente. Estão buscando um veio de ouro. Assim, continue a enviá-las para baixo até sentir que a ponta dessas fibras tocaram um veio de ouro muito, muito profundo na terra, um veio antigo. Sinta esse toque. O ouro transmite uma certa frequência. Ele está muito profundamente ligado à força e à vibração que vocês descrevem como amor,
a energia conectiva que sustenta todas as coisas. O ouro e os cristais existentes dentro da Terra transportam essa consciência através da Terra como as veias transportam o sangue através do corpo humano. Muitas criaturas conhecem esses veios e os usam. Faça uma intuição bem lenta e profunda para as fibras de luz que se estendem para a Terra. Ressoe e estabilize a luz, enviando energia ao longo do veio de ouro, de modo que ela viaje ao redor do núcleo central da Terra. Saiba que esse som irá estabilizar algo profundo dentro do núcleo da Terra. Até em seu coração a Terra sempre o reconhecerá e saberá quem você é. Uma vez que tenha estabilizado a raiz principal, crie uma determinada intuição mais aguda, para estender um domo de luz sobre o local onde você se encontra. Este domo é uma proteção de energia sob a qual você está sendo inspirado. Imagine uma tonalidade crepuscular violeta azulado dentro do domo, que está sendo regado, externamente por um luar branco. Tudo o que você pensa, você energiza para que adquira a forma. Assim, por favor, querido amigo, liberte-se de opressões e reimagine a Terra como um lugar esplêndido dentro da existência. Veja-se vivendo em harmonia em meio ao esplendor.